É um péssimo dia para o país. Mas o fato de ter vivido bastante tem que ter alguma vantagem, né? Tem que trazer alguma vantagem. Eu passei a maior parte da minha vida na oposição, né? O meu pai foi eleito prefeito de Taquaritinga 4 vezes, perdeu outras tantas, com outros candidatos. Meu pai perdeu uma vez quando usaram a sublegenda. Um partido podia lançar, uma arena lançou 2 candidatos, ele saiu sozinho pelo MDB, foi o mais votado e não ganhou. Porque somaram votos de inimigos. Como é que você vai aceitar uma coisa dessas? Aceitando com a consciência de que, como lembrou a Ana Paula, a derrota faz parte da vida. A Ana Paula não é só a campeã olímpica, é a medalhista olímpica. É a Ana Paula que também perdeu jogos importantes e perdeu jogos em condições que podiam levá-la a se queixar do mundo. No entanto, tem o outro jogo e o campeonato continua, a carreira dela jamais foi interrompida. Eu passei a minha vida suportando presidentes, boa parte da vida, suportando presidentes que ninguém merece. Se a gente olhar a galeria dos retratos dos presidentes da República, nós vamos ver que durante a maior parte da vida o Brasil foi governado por malucos. Malucos incompetentes, né? Débeis mentais. O Brasil teve de tudo. O Brasil já foi governado pelo Delfim Moreira, que teve aquele tipo de envelhecimento precoce, que também afeta, eu não sei o nome técnico da doença, que afeta a mente. E ele estava vou falar a palavra agora, que sempre os descendentes reclamam, mas a palavra se diz, ele estava gagá. Entrava o ministro da Justiça, fingia despachar com ele e o Brasil seguia. Não era muito diferente disso o governo Dilma. Suportamos 5 anos da Dilma Rousseff, que era uma mulher, a gente não presta atenção em certas frases, mas vejam como funciona a cabeça de alguém que acha que por trás de toda criança existe um cachorro oculto. Essa governou o Brasil por 5 anos e o Brasil resistiu. Então, eu aprendi a ver o seguinte, você sempre tem, como num jogo de vôlei, você tem belas jogadas e belos momentos por parte do time derrotado. Grandes momentos, né, jogadas maravilhosas. Você tem também na política o lado em que você foi vencedor. É evidente. Como é que a gente estaria se São Paulo tivesse sido conquistada pela primeira vez pelo PT? Que tal se o Bolsonaro, conforme as empresas de pesquisa trataram de vender essa ideia, porque sonhavam com isso, se ele perdesse por 10 pontos percentuais? Se ele fosse esmagado por essa frente que juntou, repito, empresas de pesquisa, poder judiciário, a escória da política, todos juntos. E a imprensa, né? E a imprensa. E os jornalistas. E as big tech, se eu só olhasse a parte podre do mundo em que eu circulo, eu começaria mudando de profissão. Os jornalistas hoje defendem a censura. Eles são contra a liberdade de imprensa, que é cláusula pétrea, não se discute, eles são contra. Por quê? Porque nós não somos responsáveis. A gente age contra a democracia. Nós queremos o fascismo. Fascistas são eles, que lutam pelo partido único. Então, um homem que enfrentou essa turma toda, e nós que enfrentamos, um homem desses, né, depositamos o voto dele, sai com quantos votos? 58 Já chegou milhões. Agora? 58 milhões de votos e perde por uma fração para o outro que usou tudo. Tivemos contra nós a justiça, bota aspas nisso, eleitoral. Então nós não podemos esquecer que ganhamos sim no Senado e vamos cobrar dos senadores que foram eleitos. Por isso, uma atitude muito mais altiva. Os deputados que elegemos
tem de fazer o que o povo quer. O Ibsen Pinheiro, que presidia a Câmara quando o Collor sofreu impeachment, ele dizia, olha, o povo, eu guardei para sempre a frase, o Congresso faz o que o povo quer, até a reforma da Previdência. Basta que o povo deixe claro o que quer. O povo tem se mobilizado de uma maneira comovente. Nós não temos de pensar mais nos 50,89 de brasileiros que votaram no Lula do que nos 58 milhões que não votaram, que enfrentaram tudo isso e enfrentam ameaças. Os jornalistas que enfrentam essa turma ficam os parentes perguntando, vocês não têm medo? Vocês não podem ser presos? O fato de o brasileiro admitir que alguém pode ser preso sem ter cometido crime algum e o fato de empresas jornalísticas cederem a isso é absolutamente lamentável. Mas eu prefiro pensar nos jornalistas que resistem e que são poucos e podem continuar fazendo o que querem. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo, eles não me intimidam. Vamos para o próximo jogo, porque é o que resta. Se não, é isso ou a capitulação, ou a rendição. Se você acha que perdeu o jogo e esse jogo é o fim de tudo, como aconteceria se a Ana Paula desistisse, ela ia se render. Então você tem a derrota e a rendição. Só nos resta, imagine os ingleses, depois que o exército britânico teve de se render na França. Só um cara como Churchill conseguiria assumir o governo e diz, olha, eu prometo a vocês sangue, suor, trabalho e lágrimas. E combateremos nas praias, combateremos nos mares, nas ruas. Consegue trazer de volta os ingleses, os soldados ingleses, e depois de ter dito, eu quero que tudo que flutue vá buscar os nossos rapazes. Aí trouxe de volta. E em seguida diz, não se ganha guerra com retiradas. Essa é a lição. Essa é a lição que a gente tem de tomar. Porque várias vezes, em Taquaritinga, a cidade em que a gente vive e cresce, é o microcosmo do país. O que acontece numa cidade dessas é igualzinho. Uma derrota de um parente próximo é igualzinho a uma morte em família, é o luto que você sente. E, no entanto, você tem de ganhar a próxima, que era o que meu pai fazia. Quer dizer, sou o candidato na próxima. O povo brasileiro está muito longe ainda, tá, do povo britânico, digamos assim, em matéria de consciência política. Mas vai melhorando. Eles não entendiam a importância do Senado. E dessa vez votaram, e a Ana Paula, no Pingo nos Is, começou com essa campanha. Preste atenção no Senado. Preste atenção, pois o presidente do Senado vai ser outro. E vamos votar o impeachment. Repito, não é preciso que seja decretado até. Basta julgar. Eles têm de entender que a gente julga. Agora, diante de determinados momentos, diante da volta de um ladrão à presidência da República, diante de 50 e tantos milhões que admitiram e apoiaram a volta de um criminoso à cena do crime, diante disso nós temos duas opções: capitular ou combater. Não tem outra, porque eles avançam. Eles avançam. O Lula vai ter que agora se entender com a frente ampla da cafajestagem que ele próprio montou. Quero ver o Lula atendendo a tantos interesses, porque somou-se à quadrilha um bando de quinta categoria que vai querer cobrar o preço pelo apoio. Ele esteve com Ciro Gomes, a Simone Tebet. Essa turma toda vai querer o seu pedaço, o seu naco. E a gente tem que partir para cima, porque também há pessoas, entre esses que votaram contra o PT, que não merecem a nossa confiança. Há pessoas que ajudaram o adversário com as atitudes que tomaram.
a gente tem de se afastar dessas pessoas, porque o que vai sobrar é um pedaço enorme do Brasil disposto a construir um país diferente e melhor. E é isso que nós temos de fazer, em nome dos que vêm vindo e em nome dos derrotados de hoje, que somos nós. Não é o último combate. Até porque se a gente renuncia e desmobiliza o exército, as derrotas vão continuar e aí serão inevitáveis.